para esse bloco Rebeca Nunes, professora deste bloco. Então vamos ouvi-la. Bom dia, a paz do Senhor. O pastor Max já fez uma introdução aqui ao tema. Então, sejam bem-vindos, todos aqueles que já são alunos do Bereanos. A gente vai ter mais esse módulo. Para quem é de outras turmas, a pedido do pastor da igreja, nós decidimos juntar. Por quê? Porque acreditamos que seja um tema... O Osiel disse que eu não posso sair da frente da câmera. Eu vou tentar. Então, nós acreditamos que esse tema seja extremamente relevante para a igreja como um todo. Eu sei que é um grande desafio, porque nós temos aqui pessoas que já ouviram sobre esse tema, né, várias vezes, e nós temos pessoas novas na fé, pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas não conhecem o tema, gente que, como o pastor Max falou, ainda estão no leite. Então, a gente vai tentar botar todo mundo no pacote, mas é difícil ter uma turma tão heterogênea assim, né? Mas a gente vai ir caminhando, tentar caminhar com calma, mas sem tentar ser uma coisa muito cansativa. O pastor Max, dava para botar, por favor, aquela imagem que estava antes, que tem um óculos? Isso, essa. Eu achei muito legal, porque botou, né, cosmovisão cristã. Quando a gente fala em cosmovisão cristã, daqui a pouco eu vou explicar o termo, mas agora isso não é importante, né? A cosmovisão, a gente pode falar dela como cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica ou teísmo bíblico. Também vão aparecer algumas vezes, dependendo do autor, da fonte que você busca. Então, a cosmovisão, a ideia, por enquanto, para a gente segurar, é mais ou menos isso que o pastor Max falou. É a maneira como você enxerga o mundo. A maneira como você responde os questionamentos da vida. E isso é muito interessante, porque quando você conversa com alguém, com qualquer pessoa, você vai ver que vocês concordam em muita coisa, mas em uma série de pontos vocês discordam. Não é verdade? Ninguém concorda 100% com você, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu filho, nem seu pai, nem seu colega de trabalho. E mesmo a gente vivendo na mesma cidade, às vezes a gente tem a mesma religião, uma formação parecida, e a gente tem opiniões tão diferentes, tão diversas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a opinião de vocês, duas coisas. Primeiro, todas as suas ideias, todas as suas opiniões, elas têm uma origem. Elas não nasceram com você. E com certeza não foi você que inventou. Ela veio de algum lugar. A sua ideia, a sua opinião sobre qualquer tema, ela veio de algum lugar. Pode ter vindo da Bíblia, pode ter vindo de qualquer outro canto, mas veio de algum lugar. Porque a gente não cria isso do nada. Não foi você que criou. Você não é um gênio, né? A gente não é. Tudo vem de algum lugar. E a outra coisa, por isso que eu pedi essa imagem, é que a sua opinião não importa. A minha opinião não importa. Por quê? Não posso sair. Tá. Cadê minha caneta? Opa. Estou me enrolando aqui. Calma lá. Aí. O que está escrito aqui? Isso é latim. É uma das 5 solas da reforma, né, da bandeira da reforma protestante. Sola Escritura significa somente, apenas a Escritura. Ou seja, a autoridade da Escritura, da sua Bíblia. O que isso significa? Como eu disse, a sua opinião não me importa. A minha opinião não me importa. Deus não se importa. Que forte isso. Mas por quê? Porque o que importa é a opinião de Deus. É o que a Bíblia fala. Não é a nossa opinião. O problema que a gente tem hoje na igreja, um dos maiores problemas, é que as pessoas acham demais as coisas. Todo mundo acha um monte de coisa. Um acha que isso é certo, o outro acha que aquilo é errado. Um acha que tem que pintar de amarelo, o outro tem que pintar de azul. Um acha que o culto tem que ser assim, outro culto tem que ser assado. Não importa. O que importa
é a opinião de Deus. Então, a cosmovisão cristã não é simplesmente, quando a gente fala cosmovisão, a maneira que eu enxergo o mundo, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A cosmovisão bíblica, o texto bíblico, é sobre a maneira que a Bíblia explica as coisas. A maneira como Deus enxerga as coisas. Não como a gente enxerga. Como você enxerga, aí você procura um outro curso em outro lugar, não sei se é oferecido, sei lá. Mas aqui é a cosmovisão bíblica, que é o que a gente está buscando. Né? Então, a gente que trabalha nessa área de ensino, o nosso chamado, a nossa função é para tentar ajudar o corpo de Cristo a entender melhor alguns conceitos, algumas passagens da Bíblia, alguns temas que são mais complicados, que são mais difíceis, tanto para quem é novo na fé, quanto para quem já está um pouco adiantado na caminhada. Né? Então, pode voltar lá para os meus slides. Então, essa é a ideia do que nós vamos tentar trabalhar, tá? De uma forma muito básica. Eu que tenho que passar, né? Esqueci. Não. Olha, tem 2 botões, eu já apertei os 2. Foi, tá. É que eu sou mais rápida que o negócio. Disciplinas. Então, nós vamos ter 6 encontros, tá? São 3 disciplinas e cada uma dessas disciplinas a gente vai levar 2 semanas, 2 domingos. Então, hoje a gente vai falar sobre cosmovisão e transformação de sociedades. Depois a gente vai entrar em cosmovisão e reino de Deus e as esferas de influência da sociedade. Tá? Para você que é aluno conseguir acompanhar, isso daí está na apostila. Tá, tem uma TV na minha frente. Obrigada. Ok, então você que é aluno que está com a sua apostila em mãos, feche a apostila. A não ser que você queira anotar, aí você pega uma página em branco para anotar alguma coisa, mas não acompanhe na apostila. Por quê? Porque eu desfiz a ordem da apostila na apresentação, então você vai ficar perdido tentando procurar onde está, e vai se enrolar e não vai prestar atenção e vai perder o raciocínio. Tá? Então, o verso da apostila você pode anotar alguma coisa se quiser, mas não tente acompanhar na apostila. A apostila é para depois você chegar em casa e dar uma lida para revisar. Ok? Então, vamos lá. Então, até você que não está com a apostila não vai ter... Opa, eu voltei? Não, voltei. Então, vamos prosseguindo. Não. Passei demais. Então, olha só, algumas questões, algumas perguntas. Em que as suas escolhas se baseiam? Então, essas suas opiniões, esses seus achismos, de onde eles vêm? Todo mundo vai justificar que a sua opinião veio da Bíblia. Isso daí, meu amigo, todo mundo faz pensando no bem dos outros. Né? Isso daí... Então, vamos sair um pouco dessa justificativa furada e tentar buscar realmente a base das nossas opiniões, né, das nossas ideias. Sua fé tem resistido às ideias do mundo? Essa é uma grande questão. Por quê? A gente vê algumas coisas, por exemplo, dos jovens e adolescentes. Né? A gente vê até hoje isso na história nos últimos anos, se tornou muito comum em todo o Ocidente, de jovens que são criados na igreja, quando entram na universidade, se desviam. É coisa assim de 2/3 dos nossos jovens entram na universidade e se desviam. Por que isso acontece? Primeiro, eles não se desviaram na universidade. Algumas coisas apareceram depois já na universidade, alguns comportamentos. Mas sabe o que acontece? Eles se desviam no ensino médio. Por quê? E eu assumo a culpa em parte como igreja, mas a maior culpa é da Rebeca mãe, do que a Rebeca professora. Por que a culpa dos pais? Porque, por exemplo, é nessa fase do ensino médio que os pais começam a relativizar a relação do filho com Deus. O menino deixa de vir para a igreja porque tem simulado, porque tem que estudar para a prova, porque ele quer passar em medicina, porque é muito importante isso, é muito importante aquilo. Ele já se afastou de Deus aí. Não foi a universidade, não foram os marxistas. Não
Não foi. A gente está transferindo a culpa. Porque a gente sempre procura transferir a culpa. Então, esses jovens que se desviam da universidade, aparentemente, já estão desviados quando entram na universidade. Porque se essas ideias estivessem firmes na mente deles, tivessem bem construídas, se isso tivesse realmente guardado na mente, no coração deles, isso não iria acontecer. Então, as nossas ideias, a nossa fé, ela tem resistido ao mundo ou ela tem sucumbido ao mundo? A gente vem para a igreja e depois se desvia e se afasta. Se isso acontece, é porque a nossa fé não está resistindo ao mundo. A gente está perdendo essa guerra. A gente está perdendo essa batalha. Então, como que eu, pessoalmente, eu como mãe, eu como esposa, eu como cristã, eu posso fazer para que a minha fé, a fé da minha família, resista ao mundo? Porque Jesus disse que isso é possível. É possível. Não é uma batalha perdida. Mas existe uma maneira, existe um caminho para a gente conseguir isso. E o que a Bíblia diz? O que a Bíblia realmente diz sobre as questões mais relevantes da Bíblia? Então, da vida, desculpa, né? A Bíblia, não é porque ela foi escrita há muito tempo atrás que ela não trata de temas atuais. Qualquer tema atual, você vai encontrar resposta na Bíblia. Qualquer tema. Sobre meio ambiente, sobre a crise da Venezuela, pense em qualquer coisa, sobre a violência em Belém, qualquer tema que você imagina, a gente vai encontrar a resposta na Bíblia. Porque a gente tem que entender, quando a gente fala, né, da sola escritura, a Bíblia, gente, ela foi a maneira que Deus escolheu para se revelar. Essa foi a maneira que ele escolheu para se revelar. É por isso que a Bíblia não pode ocupar o segundo lugar. Jamais. Porque Deus não escolheu os sonhos, a profecia, sei lá, qualquer outra coisa para se revelar. Ele escolheu a Bíblia, a palavra escrita. Então, às vezes, a gente pensa assim, a gente vive numa sociedade que ela não é lá muito, digamos, intelectualizada, né? As pessoas não têm tanto costume de ler, de estudar. Só que sabe o que acontece? A gente está que nem aquela galera lá que a gente critica, né? Que uma das características do grupo é jogar a culpa nos outros. Ah, mas eu sou coitadinho, sabe? É que eu não tive ensino, eu não tive um pai que me ajudasse, né? Eu não tive uma mãe que acompanhasse meus estudos, eu estudei numa escola ruim, eu não sei o quê, eu não fui treinado, eu não fui acostumado. Isso não é desculpa. E isso não é uma estratégia de Deus. Porque uma das coisas que a reforma protestante buscou e lutou foi exatamente pela alfabetização. Para que as pessoas pudessem ter a Bíblia em casa e conseguissem ler. Pessoas morreram para que você pudesse ter isso. Então, valorize isso. Não use como desculpa o fato de que eu não sei ler direito, ou eu não sou acostumado a ler. Essa foi a maneira que Deus escolheu para se revelar. Não foram as outras. Essa foi a maneira escolhida por Deus. E ponto. Então, nada está acima dela. Você pode ter um irmão que tem um sonho, glória a Deus. Você pode ter várias, outras manifestações e tudo mais. Nada nunca estará acima da Bíblia. Nenhuma opinião. Então, olha só. Então, o nosso crivo, ele tem que ser qual? A Bíblia. Não é o que eu acho ou o que eu sinto. É porque eu senti que aquilo era de Deus. Vamos amadurecer. Esse sentir, ele é muito perigoso. A gente não pode tomar decisões pelo sentimentalismo, porque isso não é cristão, isso é grego. Ok? Vamos lá, a gente vai discutir muita coisa. Então, tá vendo essa imagenzinha? O barco, isso daqui é a... Isso. A gente vê a âncora quando a gente está olhando assim no mar, os barcos? Não, mas ela existe. Então, imagina assim que a sua cosmovisão é tipo essa âncora.
Quem está olhando de fora não vê, só vê o barquinho aqui, ó. Mas o que está segurando esse barco? O que está prendendo ele? Essa âncora. Então, quando a gente fala de cosmovisão... Tirei o meu negócio daqui. Quando a gente fala de cosmovisão... Cadê meu assistente, Felipe? Quando a gente fala de cosmovisão, é exatamente esses temas que a gente vai discutir. Gente, deixa eu voltar aqui, que eu fiz alguma besteira. Perdi. Vou acompanhar só por aqui agora, então. Ok. Então, pensa nesses grandes questionamentos. O que é a realidade? Não, passei. Estou me enrolando aqui. Perdendo para a tecnologia. O que é a realidade? O que é o ser humano? Qual o significado da história humana, a história da vida? O significado da vida? O que acontece com quem morre? Como sabemos o que é certo ou errado? Então, essas grandes questões, elas sempre permearam a história humana. Isso tudo que até hoje as pessoas pensam, elas pensam desde o início, né? Ou melhor, não desde o início. Desde muito tempo atrás, mas não desde o início. Né? Então, você vê, os grandes filósofos gregos já debatiam esses temas. O que é real, o que não é real, o que é material, o que é imaterial, o que é o ser humano. Será que o ser humano está no mesmo nível de igualdade do animal? Eu posso dizer que o ser humano é um animal racional, que o ser humano é o que ele come, sei lá, essas coisas. Qual o significado da história? Será que a história tem um significado? Para onde a história está indo? A sua história, a minha história, o que determina o caminho dela? São as minhas decisões pessoais? Se eu decidir por aqui, vai acontecer isso. Se eu decidir por lá, vai acontecer isso. É assim? E a história do mundo? O que determina o caminho da história do mundo? É o acaso? É o determinismo econômico? Obrigada, assistente. É o determinismo econômico? O que é? Como é que eu sei? A Bíblia diz que a história está indo para algum lugar. Por isso que a história ela devia ser uma disciplina amada pelos cristãos. Tamanho o poder que ela tem, porque na história a gente vê o agir de Deus. A gente vai entrar nesse tema daqui a pouco. O que acontece com quem morre? O que acontece? Existe vida após a morte? Como é que a gente sabe o que é certo e errado? Quem é que diz o que é certo e errado? É a lei do país? Eu tenho que obedecer à lei do país ou eu posso desobedecer à lei do país? Então, são vários questionamentos que surgem a todos nós e que permeiam a vida de todos nós. Então, olha só, o que eu falei antes, as nossas ideias, elas têm uma origem. E que origem é essa? Aqui, por exemplo, eu botei alguns grandes nomes, né, da filosofia, da ciência. O que acontece? Você pode nunca ter lido nenhum desses caras, mas a chance de você pensar baseado nas ideias de um deles é de 99%. Você pode nem saber quem eles são, nem ter ouvido falar da maioria. Mas a sociedade pensa da maneira que esses caras pensavam. E aí eu estou falando mais do Ocidente. Tá? Então imagina aí toda a América, Europa, principalmente. Então quem foram esses caras? Alguns deles, né? Darwin. Até hoje nas escolas, vestibular, tá lá no MEC, né? Você tem a teoria da evolução. Detalhe, tá? Essas pessoinhas aqui que estão aparecendo, suas ideias, suas teorias científicas, elas estão em oposição à cosmovisão bíblica. Em oposição, ok? E muitas outras coisas que veremos. Então, por exemplo, Darwin, né? Teoria da evolução. Por que a gente estuda a teoria da evolução na escola?
Ah, porque cai no vestibular. E por que cai no vestibular? Quem decidiu que isso ia cair no vestibular? O governo. Hã? O governo, o Estado. E por que o governo colocou lá no grade curricular do MEC um tema como teoria da evolução que não é nem cientificamente comprovado, já que a nossa ideia é que a gente vai para a escola para aprender ciência? Quem decidiu que isso ia entrar no currículo? Alguém decidiu. Então, as decisões sempre são tomadas por alguém. Nada acontece de forma aleatória, nada é o acaso. Então, esse carinha aqui, né, que escreveu sobre a teoria da evolução e outros, né, darwinistas e tudo mais dessa linha, os naturalistas e bababá, ele escreveu essa teoria e aí um grupo de pessoas decidiu que isso era verdade e que criacionismo não era verdade. E aí ainda surge um outro grupo de cristãos que tenta aliar as ideias dele com a Bíblia. Quer ver um exemplo? Foi moda há um tempo, não sei hoje, mas que alguns cristãos acreditavam que a gente falava da criação, né? Ah, porque Deus criou o mundo em 6 dias, não sei o quê, a historinha, né, que a gente aprende lá com a tia Axa. E aí surgiu dentro da igreja uma ideia de que não, mas esses 6 dias não são literais. Porque a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e tudo mais, então um dia pode ter durado aí milhares de anos, milhões de anos, a gente não sabe. Gente, isso não está na Bíblia. Lê lá Gênesis. Isso é uma tentativa de aliar o que está em Gênesis com a teoria da evolução, galera. Porque para a evolução, teoricamente, acontecer, eu preciso de milhões de anos. Quem disse que a Terra tem milhões de anos? Quem consegue provar que a Terra tem milhões de anos? Ninguém, nunca foi provado. A Bíblia diz que a Terra tem quantos anos? Quem acerta aí? Oi? Uns 10 mil. Não são milhões, bilhões, sei lá, trilhões de anos. E como é que eu sei disso? Está em Gênesis. Deus escreveu lá, mandou Moisés escrever. A gente tem a verdade nas mãos, olha só que doidice. A gente tem a verdade nas mãos, está escrito, e a gente prefere acreditar nesse cara ou no governo que está dizendo isso para a gente. Né? Marx, né? O pai dos esquerdistas. Né? Então, enquanto Darwin tentou tirar Deus da ciência, mostrar que a gente não precisa de Deus para a própria existência, né? Darwin ele tenta tirar Deus das relações sociais, da sociedade. Né? Karl Marx, alemão. Então, mesmo muita gente, por exemplo, que condena a esquerda, pensa como Marx. Isso é muito engraçado. O cara condena, fala mal dos partidos de esquerda, disso e daquilo, mas pensa como Marx. Olha lá. Então, qual é a nossa tentativa de ensinar, de aprender cosmovisão bíblica? É para a gente não ser incoerente. É para a gente não ser incoerente. A gente entender e conseguir discutir algumas questões. Então, por exemplo, Marx tenta aniquilar a religião. Determinismo econômico. Marx. O Weber, que veio um pouco posteriormente, que é outro grande sociólogo, né? O Max Weber, que teve uma origem cristã, ele mostra porque o determinismo marxista não fazia sentido na sociedade. Você não pode explicar uma sociedade e os problemas sociais baseado em economia. Então tem gente que acha que o Brasil está do jeito que está por causa da crise econômica. Não é. Ou que a sua vida está arruinada, está desgraçada por causa de uma crise econômica. Não é. Isso não é bíblico. Né? Temos Freud, da psicanálise, da psicologia, que influencia até psicólogos que se dizem cristãos, mas bebem dessa fonte. Nietzsche. Novamente, outro filósofo importantíssimo, todos eles, pelo menos até boa parte da vida, ateus, declarados ateus, escreveram baseado em ideias que tiravam Deus dessa sociedade. Então,
entenda assim, hoje a gente tem uma ideia de que a escola é para aprender ciência, então se eu quero aprender sobre Deus, eu vou para a igreja. E a gente tenta tirar Deus da ciência. A gente tira Deus da matemática, da geografia, da arte, da história. Mas, gente, alguns anos atrás, séculos, não era assim. Foram esses caras que tiraram Deus dessas matérias. Na Idade Média, a Bíblia era a base para tudo, para todas as ciências, para todas as formas de ensino. Era a base nas escolas, na educação nos lares, era a Bíblia. Então, por que hoje a gente acha que a escola não pode falar de Deus? Porque esses caras convenceram a gente disso. E a gente caiu igual um patinho, de achar que não precisa. Então, isso é interessante, porque a gente vê assim, mas Rebeca, meu filho estuda numa escola cristã. Aí eu pergunto, né, às vezes, tá. Aí, como é o currículo da escola? O pai nem sabe. Não, e como é o método? É o método cristão. Não, e como é o método? Ninguém sabe. Quer dizer, eles sabem. Porque eu estou numa escola cristã, ela é cristã só porque ela ora de manhã antes de começar a aula? Isso não faz de uma escola cristã. Não faz. Olha só. Então, continuando. Aí, se a gente vai um pouco mais longe, né? Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault. Então, esses caras todos também, as suas ideias influenciaram todo o pensamento moderno. Análise do discurso. Né? O Sartre, por exemplo, quem gosta do Milton Santos, a galera da geografia, só vai todas nessas ideias, né? Vai para o existencialismo, para o niilismo. Então, são ideias opostas. Immanuel Kant foi um dos escritores mais importantes, dos filósofos mais importantes da era moderna, né? Que acreditava na autonomia da razão, que a gente não precisa de Deus. Então, a razão, o racionalismo é uma coisa, o intelectualismo, e aí a gente tira Deus desse intelectualismo. Na outra aula que a gente vai ver, por exemplo, como essa influência foi muito forte para as igrejas. O que aconteceu num determinado momento? As igrejas se dividiram. Por quê? Baseado nessa forte influência kantiana na sociedade, algumas igrejas compraram essa ideia de que você tem que buscar um racionalismo, tudo mais, e outras igrejas tomaram um posicionamento do tipo abolir a razão. Porque tinham medo dessa influência kantiana. Então, você vai abolir a razão, e aí isso vai para uma linha um pouco mais das igrejas fundamentalistas. Só que não é fugindo do Kant que você vai achar a solução. A nossa solução não é fugir do marxismo, do racionalismo, não. A nossa solução é correr para a Bíblia. Porque essas igrejas fugiram do Kant e caíram aonde? No neoplatonismo. Então, a gente tem que entender. Então, o que eu estou tentando falar com isso? Sei que é muita coisa. Na verdade, a aula de hoje é uma grande introdução. Nossas ideias vêm de algum lugar. E o que a gente tem que buscar é que as nossas ideias venham da Bíblia, venham de Deus. Então, não é fugindo desses caras que eu vou encontrar a verdade. Porque só tem uma verdade. Será que eu realmente entendo, eu acredito nisso, que só existe uma verdade? Ou eu acho que existem várias formas de interpretação da realidade? Mas aí eu botei também... Outros, né, também. Rousseau, Voltaire, né, a herança da Revolução Francesa, Platão, também uma grande influência no cristianismo. A gente não sabe, mas tem muita coisa dele que entrou na história da igreja, que a gente acredita ser o correto, que acredita ser o certo, porque já faz parte, né? Mas que não é bíblico. E tantos outros que eu poderia citar. Botei também alguns exemplos já de cristãos, né? Agostinho, aqui, que tem essa origem lá nos primeiros séculos da igreja. 2 reformadores, dos mais influentes, Calvino e Lutero, né? Que se levantam no momento que
o cristianismo ele estava se perdendo e eles surgem na Europa, eles e vários outros, em defesa, né, daqueles pontos que a gente falou, na autoridade das escrituras, se tornam muito influentes, influenciam vários outros. Né? Então, a gente tem um pouco mais, na era um pouco mais moderna já, né? O Abraham Kuyper, na Holanda, também holandês, o Herman Doyer, que são grandes nomes. O Abraham Kuyper, a gente vai ouvir falar um pouquinho dele, por quê? Dificilmente você vai ouvir falar de cosmovisão cristã sem ir lá no Kuyper. Essas esferas de influência que a gente vai falar, ele que desenvolveu. Tá? Então, ele foi um pastor, economista, primeiro-ministro da Holanda, um cara muito influente, atuava principalmente na área do governo, né, da política, e escreveu muito sobre essa ideia de cosmovisão e dessas esferas de domínio da sociedade. Aí a gente já tem, né, que bebeu na fonte dele o Herman Doyer, também holandês, e vários outros desse mesmo grupo, que são grandes nomes da filosofia cristã. O Herman Doyer ele vai bater muito no Kant, na ideia kantiana da autonomia da razão, e dizer que não existe isso. Não existe razão sem Deus. Não é abolir o racionalismo. O que eu não posso é abolir Deus. Né? Então, ele vai desenvolver várias ideias, vai ser grande influente para filósofos, para alguns mais modernos, como o Francis Schaeffer, que agora está voltando na moda, né? Os livros dele sendo reeditados, do Hans Huckmacher, ou Huckmacher, que desenvolveu muito também a ideia das esferas de influência, principalmente já nas esferas da arte. Então, ele trabalha muito a questão, quem gosta, quem é das esferas da arte, da esfera da arte, seja música, arquitetura, arte pictórica, é a fonte para beber, tanto ele quanto o Schaeffer, né, que eram professores de história da arte, que falam sobre a ideia da morte da razão, desse racionalismo, que é uma ideia cristã, e por aí vai, muita coisa. Né? Então, olha só, isso daqui tem na apostila de vocês, né? Mas é muito interessante esse esqueminha. As ideias, lembra que eu falei? Vocês têm que sair com isso daqui hoje. Que as ideias têm uma origem. Então, as ideias elas têm uma maneira de se propagar na sociedade. Tá bom? Então, olha só. A sociedade geral está aqui embaixo. Então, como é que uma ideia surge? Como é que, de repente, eu acho... Né, bora usar um exemplo aqui. Menina, menino. Né, que a gente vai debater o tema agora no mês das crianças. Sempre a gente acreditou que tinha menino e menina. Nascia menino ou menina. Tinha um pênis ou tinha uma vagina. O mundo era simples. Agora tudo ficou complicado. O negócio dificultou. Pode ser um monte de coisa e não ser nada. Né? De onde essa ideia veio? Essa ideia não surgiu de nada. Surgiu de onde? Bora lá para cima. Tcharam! Os intelectuais. As ideias, elas surgem, sabe esses caras que eu mostrei ainda agora? Né? E muitos outros, eu dei só alguns exemplos. Essas ideias, elas surgem nessas mentes. Não são nas mentes de pessoas comuns aqui como a gente, né? Surgem lá em cima, nos intelectuais. Só que quem é que vai ler esses intelectuais? Poucas pessoas vão ler esses caras, né? Às vezes tem que ter uma formação mais especializada para ler e tudo mais. Então, como é que isso chega na sociedade? Os trovadores. Quem são os trovadores? São os artistas. Os artistas são responsáveis por disseminar as ideias desses intelectuais. Então, por exemplo, né, do Nietzsche, do Sartre. Como é que o existencialismo, o niilismo, de repente você nunca ouviu falar desses temas? Mas como é que eu sei que muita gente aqui pensa como eles? Esses artistas disseminaram as ideias desses intelectuais. Vai no museu. Aqui em Belém a gente não tem tanto assim. Tem algumas amostras de arte. Você já foi numa amostra de arte? Você já se deparou com uma obra que você ficou pensando, o que é isso? Tipo, parecia um monte de risco, um monte de tinta, parece que alguém cuspiu ou vomitou naquilo.
ou, sei lá, um vaso sanitário, né? Ou alguém chegou, botou uma cadeira e disse que é uma obra de arte, e aí você ficou com aquele sentimento, nossa, eu devo ser muito burro porque eu não estou entendendo nada disso. Pois é. Não é arte cristã. Aquele artista, ele está disseminando as ideias desses intelectuais. Porque aquilo não é arte cristã. Um cuspe de sangue numa tela não é arte cristã. E quando eu falo arte cristã, eu não estou falando de arte sacra. Não imagino uma igreja. Mas uma arte que tem o belo. Porque o belo, ele é um conceito divino. O belo é um conceito de Deus. Um conceito do diabo é o feio. Então, Deus preza pela beleza. É só você olhar para a criação de Deus. Sai aqui fora depois e fica olhando para uma árvore. Você já pensou como uma árvore é linda? Como ela é perfeita? Olha um passarinho. Deus se preocupa com o belo. Há alguns séculos atrás, as igrejas, elas eram as construções mais imponentes e mais belas da sociedade. Uma igreja não pode ser feia. Uma igreja feia, ela está matando a Escritura. Não pode. O belo é um conceito de Deus. E aí, depois desses artistas, que a gente vem parar na esfera mais, assim, propriamente dita, do governo, da lei política, da economia, né? Então, às vezes, o que acontece? A gente quer bater aqui. Só que quando chega nesse nível de virar projeto de lei, por exemplo, amigo, a Globo já convenceu todo mundo. Os artistas, a Madonna já convenceu todo mundo. O Maroon 5 já convenceu todo mundo. Né? O Felipe Neto. Aqui, ó, os youtubers, a galera essa influente, já convenceu todo mundo. Então, para virar lei é um passo. A sociedade já foi convencida, em boa parte dela. Né? Então, quando chega nesse nível, realmente, não é que aqui a gente não tenha que bater, tem que bater também. Mas você já vai ter uma posição muito mais difícil. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem essa preocupação, né, na esfera do governo, e óbvio que tem que ter, né, de ter representantes no governo que comunguem dessas nossas ideias, das ideias da cosmovisão bíblica, que tenham essa visão sobre o reino de Deus. Mas cadê os cristãos que estão batendo aqui? Na esfera da arte. Ah, mas tem aquele cantor gospel, Rebeca. Tá cheio de cantor gospel. Olha, assim, eu acho que eu não vou entrar nesse tema hoje, porque eu tenho que beber um pouco de maracujina antes, então eu não vou falar nada. Mas assim, gente, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de cantor gospel. Eu estou falando da esfera da arte. É outra coisa. Teve aqui a oficina do grupo de arte, um tempo atrás, com o maestro, o Nelson? Não. É, né? Isso, da Amazônia Jazz Band. Ele falou um pouco sobre isso. Né? E cadê os cristãos daqui de cima? Porque se a gente tenta enfrentar o problema só na base da pirâmide, é enxugar gelo. A gente está enxugando gelo. Então, cadê os cristãos daqui de cima? Os grandes intelectuais. Às vezes a gente acha que não existiram essas pessoas. Existiram, eu mostrei aqui para vocês. O que acontece? A história que você estudou na escola, gente, alguém selecionou aquilo. Então, imagina, aqui, nessa folha, todos os filósofos que já existiram na Terra, os grandes filósofos, tá? Pessoas influentes. Aí o que é que faz? O governo vai lá e faz isso daqui. Olha, tá aqui, ó. A gente vai estudar isso daqui. O Hermann Doyer, por exemplo, ele foi tão influente quanto Kant. E quem já ouviu falar dele? Porque decidiram que você não vai estudar ele. Por quê? Porque não é interessante, gente. Isso é uma guerra. Às vezes a gente acha que guerra espiritual é uma coisa assim. A gente tem uma visão muito mística, né? Uma coisa muito espiritualizada. A guerra espiritual é o demônio enfrentando o anjo lá em cima. E aí tem que fazer oração, e tem que fazer um jejum, e jogar sal, e sei lá o quê. Gente,
não é assim que a gente perde a batalha e não é assim que a gente enfrenta as batalhas. Não é isso que Paulo está falando. Né? O povo erra por falta de conhecimento. E o que é o conhecimento, gente? O que é o conhecimento? Né? Então imagina, cadê todo esse resto de filosofia que alguém jogou fora? Então a gente acha que não teve gente cristã proeminente, que escreveram coisas incríveis, que fizeram coisas incríveis, porque essa realidade foi escondida de nós. Mas se você caçar, você acha. Né? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer um pequeno teste. Como é esse teste? Vou pedir lá para a nossa secretária ilustríssima e seus ajudantes, os diáconos, né, vão distribuir. Pega esse teste, só olha, não faz nada ainda, tá? Para eu explicar. Esse teste, ele vai acontecer da seguinte forma. Esse teste vai ficar com você não vai me devolver. Não precisa botar nome, não vai valer nota, nada disso. É um teste de autoconhecimento. É individual, tá? Não pode fazer em casal, ele é individual. E eu espero que você tenha uma caneta. Porque a gente está numa sala de aula. Então, se você não tem, né, peça emprestado. Enfim, se você não tem, tente arranjar com um amiguinho do lado. Se não tiver também, peça a misericórdia de Deus e diga, eu vou trazer na próxima aula. E aí você tenta fazer em casa. Então, eu vou esperar todo mundo receber para explicar. Tá? Pode distribuir um para cada. Então, vamos lá, pegando, que eu vou explicar. É esse teste aqui. Esse teste você encontra na internet, mas só em inglês. Eu traduzi para a gente poder usar aqui. Tá? O objetivo dele é tentar descobrir qual a sua cosmovisão. Deixar todo mundo... Olha aqui na frente, o pessoal ainda não tem. Espero que dê para todo mundo. É um para cada, tá, gente? Para tentar dar para todo mundo. Depois a gente pode mandar nos grupos da igreja o arquivo em PDF, se você quiser imprimir em casa, para dar para o seu filho, para o seu vizinho. Acho que não deu para todo mundo, né? Eu trago na próxima aula. Não fiquem tristes. É uma forma de obrigar vocês a virem domingo que vem, inclusive, é estratégica. Então, eu vou explicar. Todo mundo já? Para todo mundo conseguir prestar atenção. Pronto. De repente, se você não tem a caneta aqui, você dá para o colega que tem a caneta e depois você faz o seu no outro domingo. Você pode ser solidário aí com o seu amigo. Tá? Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou precisar da atenção de vocês para vocês entenderem. Então, isso daqui é um teste para descobrir qual a sua cosmovisão. O que eu vou pedir para vocês, além da atenção? Sejam 100% honestos, porque é autoconhecimento. Então, ninguém vai ficar querendo saber qual foi a sua resposta. Né? É para você se conhecer, porque isso pode te ajudar a atingir, a chegar na cosmovisão bíblica. Então, seja 100% honesto. Você vai começar por aqui, ó. Rapidinho, todo mundo olhando para cá em silêncio. Tá? Você começa bem aqui. Então, olha só. A primeira questão. Deus existe? A minha resposta é... Gente, não é para soprar, não é para responder. É individual. Sim, não sei, não me importo ou não. Deus existe? Ah, eu acho que sim. Aí eu venho para cá. Aí é bom você ir riscando esse caminho. Sim. Mais de um Deus existe? Sim ou não? Ah, pode ser que sim. Aí você continua. Aí você vai chegar no politeísmo. Se você for pelo caminho não, aí vão ter outros questionamentos. E aí, em algum momento, você vai dar no quadradinho vermelho desse.
que ele pode. Então, você vai sempre seguindo as setinhas. Por exemplo, ó, Deus existe? Não. Ateísmo. Mas ele continua, a setinha. O sentido é encontrado no mundo? Eu encontro sentido no mundo? Não, não sei, não me importo, sim. Aí eu vou continuando. Então, vocês vão continuar e ver mais ou menos em que quadradinho vocês vão bater. Tá bom? Entenderam? Então, pronto. 5 minutos aí para fazer. Tá. Vamos lá, rapidinho. E, enquanto isso... Alguém consegue uma água para mim? Ah, nem vi. Olha, tem uns quadradinhos vermelhos que continuam. Então, você continua até não ter mais setinha. Tá? Acho que já acabaram, né? Conversando. Então, olha só. Esse esqueminha, né? Ele é interessante para ajudar a identificar a sua cosmovisão atual, para que a gente possa te ajudar a algum eventual ajuste. Esse teste, eu vejo assim, ele é bem simplório. Tem alguns testes, não sei se a gente consegue fazer aqui, que eles são bem mais complexos. Que são testes, assim, é pior que vestibular. Para você conseguir cair no texto bíblico, é quase impossível. Você descobre que você é tudo menos cristão. Tamanha influência desse secularismo nas igrejas, né, na sociedade. Mas a gente vai tentar se ajudar. Eu queria saber as respostas de vocês, mas aí eu vou fazer o seguinte. Todo mundo me olha aqui. Quem não acabou, levanta o braço. Tudo isso? Então, bora, gente, mais 1 minuto. 1 minutinho. Já? Tá bom, acabou. Quem fez, fez. Quem não fez, faz em casa. Então, olha só. Bora fazer o seguinte. Primeiro, todo mundo em silêncio, para aí o teste. Grava qual foi a sua resposta. Tá? Não sei se eu pergunto, porque eu queria ter esse feedback. Então, bora fazer o seguinte. Todo mundo fecha o olho. Só eu vou saber a resposta. Filma que a gente vê depois no YouTube. Não, mas sério. Olha, se de repente... Então, calma lá. Não, porque é interessante para mim, né, saber assim,
para onde eu caminho a aula, ter essa resposta. Então, vou fazer o seguinte, todo mundo fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Quem chegou no teísmo cristão, levanta o braço. Abaixa o braço. Eu estou vendo um monte de gente de olho aberto, gente. É sério, fecha os olhos. Tá. Quem chegou em qualquer outra coisa que não foi no teísmo cristão, levanta o braço. Interessante. Interessante. Então, você pode ser teísta, mas não teísta cristão. Você pode ser humanista, relativista, deísta, politeísta, panteísta, agnóstico, ateísta, nihilista. Interessante. Interessante. Pode ser remista, tudo menos teísta. Então, continuando. Então, olha só. Se você chegou no teísmo cristão, legal. Não quer dizer que você vai tirar 10 na prova. Mas assim, como eu falei, esse teste, ele é simples, tá? Tem testes mais complexos que para você chegar aqui é mais difícil, né? Você vê mais influências assim de forma mais detalhada. Bora tentar ver a resposta, que seria a resposta ideal de um cristão, né? Então, olha só, Deus existe? Sim, né? Porque se não, amigo, por que tu tá aqui se tu acha que Deus não existe? Estranho, né? Tu tá numa igreja. Então, Deus existe? Sim. Mais de um Deus existe? Não. Tá? Então, a visão cristã, a cosmovisão bíblica, defende, a Bíblia diz que existe um único Deus. Aí as perguntas vão ficando um pouquinho mais difíceis. Deus está no controle do mundo agora? Sim, olha só. Deus, quando a gente vai vendo assim várias cosmovisões, não vai dar para a gente fazer isso aqui no curso, porque o tempo é curto. E cosmovisão é um tema assim que a gente podia ficar aqui 2 anos. Mas eu vou trazer indicações de livros, por exemplo, que mostram, que discutem todas essas filosofias, se você tiver essa curiosidade, né? Então, olha só. Quando a gente vê o teísmo cristão, depois a gente vai vendo, por exemplo, os naturalistas, né? Que eram cristãos, eles se consideravam cristãos, mas eles achavam que Deus não estava no mundo, no controle do mundo mais. É como se fosse assim, Deus criou o mundo, ok, Éden, tal, Adão e Eva, pecado, mas é como se hoje Deus mantivesse uma posição mais afastada da sociedade. A Bíblia terminou, então, assim, a partir da Bíblia, depois ali de Apocalipse, Deus se afastou um pouquinho e a história foi caminhando sozinha, né? Decisões políticas, decisões econômicas, bababá. Se você pensa assim, você vai bater no... eu falei naturalismo, desculpa. É no deísmo. Se você acha que Deus não interfere hoje no governo, na economia, nas crises mundiais, ou o que quer que seja, você é um deísta. Você acredita que Deus existe, mas que ele não interfere mais de forma direta, como ele fazia, por exemplo, no Antigo Testamento. Então, você é deísta. Então, Deus está no controle do mundo? Sim, eu lhe informo que Deus continua no controle. Deus existe independente do mundo? Sim. Essa é mais fácil, eu acho, né? Você pode morrer, o mundo pode acabar e Deus vai continuar existindo. Deus está envolvido com o mundo? Opa! Opa! Se você achar que não, você cai no deísmo. Você vai ser tipo Isaac Newton, alguns filósofos cristãos que achavam que Deus já não estava assim no controle das coisas, que ele não estava envolvido. Ele está. Deus está super interessado no governo brasileiro, nas crises da ONU. Sim. Aí você chega no teísmo. O que é o teísmo? Um único Deus. Um Deus. Mas o judeu também é teísta. O muçulmano também é teísta. Não é? Então, calma lá, a gente ainda pode ser muita coisa. Deus pode ser conhecido pessoalmente? Se você acha que não, e outras coisas.
Deus pode ser conhecido pessoalmente? Sim. Deus se fez conhecido no mundo através de Jesus Cristo? Se você acha que não, você é o quê? O que eu citei ainda agora? Religiões teístas, mas que não veem Cristo como Filho de Deus, Salvador da humanidade. Se você entende que Cristo, que a salvação é somente por Cristo, aí você vai chegando perto do teísmo cristão. Tem cristãos que acham que a salvação, ela não é apenas por Cristo. Gente, tem muito cristão que pensa assim. Muitos cristãos que pensam assim. Que a salvação pode ser por Cristo, mas podem ser de outras maneiras também. Né? Que a gente não pode ser egoísmo e preconceituoso nesse ponto de achar que Cristo é a única salvação. Mas para o teísta cristão, é sim o único caminho, a única salvação. Então você chega e a salvação é encontrada apenas através da fé e morte e ressurreição de Cristo. Sim. Se você achar que não, aí vem a pergunta, então como é que você é salvo? Então, percebe uma coisa, essas caixinhas azuis aqui, são legais. Porque essa caixinha azul, quando você chega nela, você percebe que a sua cosmovisão é incoerente. Tenta depois, fica brincando nesse esqueminha. Toda vez que você bate numa caixinha azul, é porque você é incoerente. A sua cosmovisão é incoerente. Você vai chegar numa pergunta vital, fundamental, que não tem a resposta. Mas o cristianismo tem. Porque ele é uma visão coerente. Então, salvação por meio de Cristo apenas, somente pela fé em Cristo, aí você chega no teísmo cristão. Então, o foco aqui do nosso estudo, né, nosso breve estudo nessas semanas, é o teísmo cristão. Ok? Então, bora passando aqui. Então, aqui são algumas dessas cosmovisões. Eu botei algumas que também aparecem como outros nomes, algumas que não aparecem aí. O que eu falei? O deísmo. Tem os dois, deísmo e naturalismo. Tanto o deísmo como o naturalismo, eles ainda acreditam que existe um Deus. Tá? Um único Deus. Mas eles já não entendem que Deus tem essa interferência na humanidade, na história. Por isso que tem muito cristão que não é cristão do teísmo, né? Realmente, da cosmovisão bíblica. Ele é deísta ou naturalista. O naturalismo tem muitos cristãos na área das ciências que são naturalistas até hoje. Embora seja uma cosmovisão também antiga, mas hoje muitos cristãos que estão dentro da academia são naturalistas. É muito comum isso nas universidades. Temos o niilismo e o existencialismo, né, que a gente vai lá para aqueles filósofos que eu falei, do Sartre, Nietzsche e tudo mais, que não vai dar para a gente entrar nesses temas, tá? Quem quiser, a gente depois vai indicar algumas leituras. Temos o panteísmo oriental e a nova era, que são influências orientais que chegaram, né, na América, principalmente nos Estados Unidos, com movimentos pós-guerra, movimento hippie, movimento da nova era, né, que buscava... A gente vê isso muito claro na história dos Beatles, né, que começam os discos com estilo, depois daquelas influências da Índia e tudo mais, mudam completamente os estilos, as letras, a influência dessas filosofias, tá? Do panteísmo oriental, da nova era. A gente vê isso muito em bandas como Nirvana, vários grupos que foram aí desse período, até a década de 80, mais ou menos. Depois a gente tem o pós-modernismo, que eu gosto mais de falar de pós-cristianismo. Então, a ideia de que aquela era cristã ela realmente chega ao fim, e o que a gente tem hoje no mundo é uma era pós-cristã. Então, você vê hoje, por exemplo, países que foram berço da reforma protestante e hoje são países pós-cristãos. E a gente tem o teísmo islâmico, que cada vez ganha mais força no cenário mundial. Tá? E outras cosmovisões, tá? Porque aqui a gente tenta agrupar. Então, tem várias. Então, quanto tempo eu tenho?
Hein? Pode andar? Então tá. Então vamos andando. Né? Então, a cosmovisão, quando a gente vai conversando com alguém, a gente vai falando, a gente percebe que mesmo pessoas cristãs, a gente chega em pontos divergentes. Por que isso acontece? Nós não deveríamos tentar pensar mais ou menos igual? Por que a gente chega em pontos que divergem? É exatamente por conta dessas visões. Quando a gente vai conversar, né, em grupos maiores, com turmas, né, a gente vê que as pessoas têm ideias muito diferentes e respostas diferentes para uma série de questionamentos, de problemas e de tudo que acontece na vida. Vou dar um pouquinho rápido aqui. Então, a ideia da cosmovisão como uma lente, a gente usa muito esse simbolismo, né, essa imagem, é porque imagina que você enxerga de um jeito, né? E aí você pega um óculos com uma lente rosa. Na hora que você coloca esse óculos, você vai ver tudo rosa. Mas as outras pessoas estão vendo as coisas rosa? Não. Quem está com a lente é só você. Entendeu? Então, as lentes, quando a gente faz essa analogia, é porque a cosmovisão tem muito a ver com a maneira que a gente enxerga o mundo, as questões que regem o mundo. Né? A mesma também é uma analogia interessante, o iceberg. Percebe que o iceberg, ele é a parte visível dele é pequenininha. Né? Lembra lá do filme do Titanic? Mas para baixo tem uma parte enorme que de fora a gente não enxerga. Então, a cosmovisão ela é algo que está muito interno na gente, né? Que está muito lá dentro. Então, ela acaba transparecendo o que a gente enxerga, a parte visível, é o comportamento. Mas quando a gente busca a cosmovisão, aí a gente vai entender onde as coisas nasceram, de onde as ideias vieram. Só que quando a gente tenta mudar só o comportamento, que é a parte visível, a gente não consegue realmente mudar. Né? Então, vê, por exemplo, né, a gente tem cristão novo. Aí o novo convertido, aí você chega e diz, olha, agora você se converteu, você não pode mais beber. Aí ele, não, está certo, eu não vou mais beber. O que você mudou? O comportamento. O cara até pode deixar de beber, mas você mudou o comportamento. Você não mudou uma cosmovisão. Isso daqui continua a mesma coisa. Você mudou um pontinho aqui só. Né? Ou você diz, você se converteu, você não pode mais usar mini saia. Corta aqui. Né? Mas isso tudo é comportamento. Então, a cosmovisão, é um termo que é muito comum, se você for procurar, worldview. A cosmovisão molda a nossa vida e os nossos tipos de sociedade, nações que estamos construindo. Então, é algo tão profundo que a sua cosmovisão, ela molda a sua vida. Você nem sabe que ela existe, mas ela está moldando a sua vida. A sua maneira de enxergar as coisas. Chegue com um cristão e pergunte, não sei, sobre filhos. Aí ele vai te dar uma resposta. Aí quando você já tem, né, um pouquinho já de caminhada, você já percebe de onde vem aquela visão dele. Né? Se é uma visão bíblica, se não é bíblica, para onde vai. Né? As coisas simples da vida. Mas ela também vai além do aspecto individual. Ela determina os tipos de sociedades e nações que estamos construindo. Então, pensa na nação brasileira. Pensa nos problemas que a gente tem na nossa cidade. Como é que a gente resolve? Lembra do iceberg? Eu posso mudar o comportamento, um aspecto aqui em cima, mas a base lá embaixo, a âncora, ela continua a mesma. Se ela continua a mesma, eu não vou conseguir mudar. Isso foi um ponto interessante da Reforma Protestante, porque na escola, quando a gente ouve falar de Reforma Protestante, a gente aprende que foi um movimento religioso. Não foi um movimento religioso. Ela foi muito além disso. Foi uma reforma social, foi uma reforma política. Como eram os estados
na Europa antes da Reforma? Eram absolutistas. Os reformadores trouxeram a democracia. Os reformadores trouxeram o parlamento. Os reformadores trouxeram a divisão em 3 poderes. Antes da reforma na Suíça, com Calvino e a turma lá, não existia essa divisão em 3 poderes, como a gente tem hoje, em nenhum lugar do mundo. E eles baseiam as suas ideias de governo na Bíblia, em cosmovisão bíblica. Era a maneira que já estava escrito na Bíblia como o governo deveria ser. Não tem que ser absolutista. Então, qual é a solução para qualquer governo? A gente encontra na Bíblia. A gente encontra as soluções. Então, a gente percebe que existem muitas culturas diferentes, muitos povos, muitas opiniões, né? Mas a gente vai ter no Oriente uma cultura muito diferente da nossa, no mundo árabe, né, nos países do norte, os índios que a gente tem aqui na Amazônia, as tribos indígenas, os quilombolas, e são visões muito diferentes de vários aspectos da realidade. E aí, eu posso dizer então que cada um tem a sua visão, então eu não posso julgar a visão do outro? Não. Isso é relativismo. Isso não é cosmovisão bíblica. Se você achar que, por exemplo, eu tenho que entender, respeitar a visão do índio, não sei o quê, então eu não posso mexer, eu tenho que deixar aquela tribo lá que mata a criança, e não posso mexer com ela, eu não posso levar o evangelho para aquela tribo? Não. Não é isso. Então, a gente não pode achar que é relativismo, que aí cada um vai justificar o que faz porque é cultural. Não é que certo e errado é uma questão relativa, não. Certo e errado já foi definido por Deus. A nossa ideia de verdade e de certo e errado, ela é absoluta. Ela não é relativa. Uma coisa que foi certa há 100 anos continua sendo certa hoje. Uma coisa que foi certa há 1.500 anos continua sendo certa hoje, porque a lei de Deus é absoluta. Os costumes, muita coisa muda, mas a lei de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela não muda. Ela continua a mesma e ela é inerrante. Então ela se aplica nos índios, no mundo árabe, no Oriente, no norte da Europa, no Brasil, porque a palavra de Deus é inerrante. Deus não escreveu pensando especificamente no povo hebreu. Então, a cosmovisão, a visão de vida, a visão de mundo, é uma estrutura ou conjunto de crenças fundamentais pelas quais enxergamos o mundo, nossa vocação e o futuro nele. Elas orientam e dão significado à vida. Sabe um negócio muito interessante? Eu gosto dessa frase aqui. Orientam e dão significado à vida. Você já viu gente que parece que não sabe qual é o seu... sua função no mundo, seu significado, né, a sua vocação, né, qual é a sua parte no mundo? Aí tem um monte de crente enchendo o consultório psiquiátrico ou procurando psicólogo porque acha que não, né, que a vida não tem significado. Sabe qual o motivo que eu vejo? Eu não entendo nada de psicologia, tá? Mas sabe qual é o motivo que eu vejo que as coisas acontecem? Esse tipo de dilema? É quando você está centrado em você mesmo. Quando o homem ele se centra nele mesmo, as coisas vão desandar. Foi assim a vida inteira, desde o Éden. Toda vez que o homem achou que ele podia ser alguma coisa sem Deus... ou que ele achou que que a história era sobre ele, as coisas começaram a dar errado. Essa foi a estratégia de Satanás com Eva e é a estratégia de Satanás com você. Fazer você achar que não precisa de Deus. E fazer você achar que pode ser alguma coisa sem Deus ou que a história é sobre você. A história não é sobre você. A história não é sobre mim. A história é sobre Deus. É a história de Deus. Então, a gente centra as coisas na gente mesmo. Eu vejo, por exemplo, cristão
o vocabulário é uma questão interessante, né? A gente vê assim, os vocabulários que vão entrando na igreja e a gente não sabe de onde veio e continua reproduzindo, né? Então tem umas palavrinhas que começam a me chamar a atenção, assim, né? Autoestima. Eu quero que alguém me mostre o versículo na Bíblia que fala de autoestima. Onde a Bíblia fala sobre autoestima? Hã? Não fala de autoestima, gente. De onde vem esse conceito, então? De onde veio o conceito da autoestima? Não sei, que eu nunca parei para pesquisar, mas da Bíblia não é. Não é? Vem de algum outro canto. De onde vem, por exemplo, a ideia do entretenimento? Da maneira... Assim, eu fico vendo, né, assim, ideia de entretenimento. Não entende assim? Eu sou muito a favor de me divertir, com certeza, com a minha família, com meu filho, de brincar. Mas as pessoas têm uma ideia de entretenimento que não é cristã, gente. Principalmente quando está muito aliado ao entretenimento televisivo, eu fico muito pé atrás. A pessoa, né, o cara vai lá, chega do trabalho cansado e tal. Não, mas eu vou assistir agora o meu jogo, vou assistir a novela, vou assistir não sei o quê, para relaxar. E ali essa ideia de entretenimento. Aquela série, né, porque eu estudei muito hoje, estou cansada e não sei o quê. E aí ali isso é uma ideia de entretenimento, né, de que eu vou ter isso, ter aquilo para relaxar, ou ouvir música, ou qualquer coisa assim. Isso é perigoso. Porque essa ideia de entretenimento, a gente conversa depois com mais calma isso, mas não é bíblica, não é por aí. Não é por aí as coisas. Então, olha só, teoricamente hoje, agora que eu vou entrar na aula, mas não se preocupem. A gente vai fechar aqui, e aí, porque isso tudo, na verdade, essa primeira aula era para ser uma grande introdução. E aí, domingo que vem, a gente vai pegar e ver esses conceitos que vocês vão encontrar aí na apostila de vocês. E a gente vai continuar. Tem um braço levantado. Oi? Quer perguntar? Quer perguntar alto assim para todo mundo ouvir? Tu que sabe, se quiser perguntar para todo mundo, pode levantar e perguntar. Se quiser perguntar depois... tá. O pastor pediu para falar no microfone, senão não vai sair no áudio do vídeo. Se eu souber responder, senão eu chamo o pastor Max. Não, só porque você começou falando sobre o desviamento dos jovens e adolescentes, que é quase 2/3 quando eles vão para a universidade, só que, na verdade, começa no ensino médio. Aí, um dos exemplos que tu usaste foi sobre que na hora quando ele se preocupar com o simulado, com a prova, ele deixar de vir para a igreja, ele já está se desviando. Tu falaste por que isso acontece, mas não falaste como a gente pode contornar. Só isso que ficou minha dúvida. Legal. Como é teu nome? Ricardo? Tá. Tá. Então, legal. Como é que a gente pode contornar essa situação? Não é tão simples. Não é tão simples o negócio. Porque, assim, é exatamente a questão da cosmovisão que a gente vai ver que a coisa é sempre mais profunda e mais profunda. Então, qualquer resposta assim, muito rápida que eu te dê, ela vai parecer assim, meio falsa. Então, o problema é que a gente criou um esquema monstruoso que... Como é que eu posso explicar? Então, lembra, por exemplo, que eu falei aqui dessa separação que a gente faz dos temas? Né? Que eu tenho um mundo inteiro, um universo inteiro, e aí eu seleciono aquilo que, por exemplo, eu vou cobrar numa prova de vestibular? Isso é o primeiro problema, está aliado ao conteúdo. Tá? Aí eu tenho o segundo problema. Ok, mas, Rebeca... quando a gente vê assim, né, que tem um tema do vestibular, tem a prova não sei o quê, e aí eu tenho que passar porque meus pais não podem pagar uma universidade particular, eu tenho que fazer uma universidade, tem que ser pública, é muito concorrido, eu quero aquele curso que é muito concorrido, então eu tenho que me matar estudando, bababá. Aí é uma série de questões que eu vou tentar responder em 3 minutos. Primeiro, a sociedade brasileira, a gente tem uma influência que supervaloriza o intelectualismo. Em que sentido? A gente acha que o cara, a moça, para serem alguém na vida, tem que fazer uma universidade. Primeiro ponto.
Estou dizendo que é errado você querer que seu filho faça uma universidade, que tenha uma profissão, mas isso é supervalorizado. Porque tem um monte de gente que faz universidade e depois a universidade não serve para nada. Primeiro ponto. Então, assim, tá? Mas tudo bem, eu quero fazer a universidade, o meu chamado é para aquilo e tal, eu quero aquela profissão e tudo mais. Como é que eu vou passar se eu não me matar estudando? O problema é que a Bíblia diz que Deus deve ocupar o primeiro lugar. E quando eu boto qualquer coisa no primeiro lugar, não importa se é por um ano, por um mês, não importa, por 4, 5 anos. Sempre que eu coloco qualquer coisa no primeiro lugar, em primeiro lugar na minha vida, eu estou quebrando o mandamento de Deus. Eu estou pecando. E aí, sabe o que acontece? Que eu digo que acontece com os jovens? O cara se acostuma. Se eu fiquei 1 ano sem ir para EBD, né? Se eu fiquei 6 meses sem ir para EBD, o que custa eu faltar naquele domingo que os meus colegas vão se encontrar lá no clube para jogar bola? Qual o problema de eu faltar só esse domingo porque ontem eu fui dormir tão tarde de madrugada, estou tão cansada? O que custa eu faltar só uma vez porque eu tenho que fazer aquele trabalho que é para entregar amanhã na faculdade, porque amanhã eu tenho estágio, vou passar o dia inteiro, então eu vou precisar faltar hoje o culto. Então, entende que quando você começa a relativizar, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro? Nós, pais, que estamos ensinando nossos filhos que a igreja não é prioridade, que eu posso relativizar. Nós, pais, que estamos ensinando isso para eles. Quando eu estou perdendo a programação, o culto, EBD, para ficar dormindo, para ficar assistindo Fórmula 1, para ficar, sei lá, entendeu? Qualquer coisa dessas. Eu que estou ensinando isso para ele. Ele está aprendendo. Então, enquanto eles são pequenininhos, né, tipo o Isaac, meu filho. O Isaac não tem muita opção, né? Ele é tipo chaveirinho. Para onde a gente vai, ele vai junto. Então, né? Só que quando as crianças começam a crescer, já se aproximar da adolescência, elas já querem ter a programação delas. Então, se elas não foram acostumadas, para a criança é muito importante a rotina. Se você não acostuma a criança com aquela rotina, ela não vai nunca fazer aquilo. É igual a hora de dormir. Se você deixar o seu filho dormir a hora que ele quiser, o que vai acontecer? As mamães mais experientes do que eu. Então, o seu filho, quando tem que tomar vacina, você não leva ele para tomar vacina, mesmo ele não querendo? Leva. Porque você sabe que aquilo é importante para ele. Não faz? Ou você diz, meu filho, você não quer escovar dente? Não tem problema, não escove. Não. Você não obriga seu filho a escovar o dente? Você não obriga o seu filho a tomar banho? Quando seu filho diz que não quer ir para a escola, o que você faz? Ou o seu filho ele passa 6 meses sem ir para a escola? Seu filho passa 6 meses sem ir para a escola porque ele não gosta da escola? Não. Ele vai obrigado, não vai? Ou então o conselho tutelar vai te procurar. Né? Então, a única coisa que a gente está relativizando é a igreja. Porque nem um curso de inglês o menino falta. Então, a gente está ensinando isso para eles. E depois acha que a culpa foi do professor marxista. Não foi, mas falando dos professores, o que acontece? Primeiro, eles não estão só na universidade, eles são professores lá na escola do teu filho. Cristão ou não cristão? Os livros, o cara que escreveu o livro de história do seu filho, qual é a cosmovisão dele? O seu filho, ele perde mais tempo lendo o livro de história ou lendo a Bíblia? Porque se ele conhece a Bíblia, se ele tem um fundamento, não quer dizer que ele não vai ler outra coisa, mas ele vai ler com critério, ele vai ler com filtro. Se ele não conhece, ele vai ler e vai achar que aquilo tudo é verdade. E que a gente tem um ancestral em comum lá que é o primata. Ele vai achar que aquilo é verdade, gente. Porque ele não está sólido. O conhecimento, o entendimento bíblico não está sólido. Então, qualquer vento de vã doutrina, o que Paulo fala, qualquer filosofia mundana, vai levar teu filho embora. Vai levar. E aí, quando isso acontece, os pais só se dão conta
quando já é tarde demais. Normalmente, o pai e a mãe não conseguem observar isso no início do processo. Só observa quando já afeta o comportamento, que aí já está naquela fase que, para reverter, vai ser muito mais doloroso para toda a família. Alguém levanta o braço, Eduardo? Mas eu não vim hoje preparado. Eu queria complementar, porque eu sou professor da Universidade Federal do Pará. E cadê o Carlos? Carlos, você é aluno secundarista, né? É isso? Espera aí, preste atenção. Você fez uma pergunta, eu quero te ajudar a pensar. Então, tu és aluno secundarista, ou não? Você faz ensino médio, sim ou não? Tá. Você está fazendo... Desculpa que eu sou da época do ensino secundário. Eu não sou tão mais antigo aqui, mas... Você faz ensino médio. Você tem que ano? Terceiro ano, você vai fazer vestibular agora. Provavelmente você estuda num colégio particular. Colégios particulares têm a cultura de terem simulados aos domingos de manhã. E isso é um problema para quem guarda o domingo. E realmente, assim, eu estudei numa época, acho que a Rebeca também estudou no NPI, onde a gente tinha talvez a gente tinha essa cultura de fazer simulado dia de domingo, mas agora a disputa por uma vaga no vestibular está tão intensa que os colégios estão usando sábado, estão usando domingo, mas eu quero sair dessa discussão mais um pouco do campo de vista teológico, filosófico, que é necessário, é importante, para o pragmático. O que é a cosmovisão? De onde é que surge a discussão da cosmovisão com o Francis Schaeffer ou o James Orr também, que é um autor que eu acho que é necessário ser lido também? Eles entendem a cosmovisão como um exercício de apologética contemporânea, defesa de fé contemporânea. Por isso que é importante a gente estudar a cosmovisão. E o que o Daron Miller vai dizer? Que a igreja que não discipula o mundo é discipulada pelo mundo. Nós não estamos discipulando o mundo, nós estamos sendo discipulados pelo mundo. Nós estamos nos adaptando ao mundo. O mundo está dizendo como é que nós temos que nos comportar ou não. E nós estamos sendo passivos nisso. Eu vou ser muito objetivo, vou dar um exemplo. Vocês já viram um concurso público ser feito dia de sábado? Não, por quê? Porque existem algumas confissões denominacionais que disseram, nós somos sabadistas. Nós não queremos que seja feito o concurso dia de sábado, porque nós vamos à igreja dia de sábado. E eles se organizaram politicamente, aprovaram uma lei politicamente, e hoje não é feito concurso público dia de sábado, porque eles guardam o sábado. Estão entendendo? E nós que guardamos o domingo, não, a gente aceita fazer prova dia de domingo, porque não tem problema faltar a escola bíblica dominical. Então, assim, é uma questão, muitas vezes, de influenciar o mundo. Eu entendo, para complementar ainda, que nós precisamos sair dessa discussão e formar uma nova geração de líderes na sociedade, com essa visão e com essa mentalidade. Pessoas que vão estar não somente na política, ou não somente na igreja, mas pessoas que vão estar na educação. Eu ainda espero ver, quem sabe o Senhor não levante profetas de uma nova geração de pedagogos, professores, com essa visão, e surja a partir daqui um movimento de escolas confessionais, cristãs e evangélicas em nível de Brasil. E a gente poder chegar na escola e dizer o seguinte, olha, nós não queremos simulado dia de domingo, não queremos prova de dia de domingo, porque domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que nós guardamos para adorar aquele que nos formou e nos criou. Então, essa discussão, eu sei que a Rebeca vai chegar nisso, eu acho que essa discussão ela é importante porque nós temos que sair dos conceitos para a prática. E eu diria como resolver isso? É justamente influenciando o mundo, é sendo agente de transformação. Porque a cosmovisão bíblica, como a Rebeca disse, nada mais é que uma guerra cultural. E nós estamos perdendo essa guerra de lavada. Obrigada, Eduardo. Gente, já extrapolamos o tempo. Tá. Não, ele já tinha levantado o braço, pode? Rapidinho. Outro? Pergunta logo, mas aí eu vou
Não. Depois a gente corre. Não seria bem uma pergunta. Ainda dentro do tema do que ele perguntou sobre a solução do problema, e eu concordo que realmente não... Esse problema que é comum a todos nós que temos filhos em fase escolar, pessoalmente a gente tem sofrido sobre isso, mas assim, é como foi dito nos últimos cultos, nas últimas preparatórias aqui, uma preocupação de cosmovisão com relação a ensina o teu filho no caminho que ele tem que andar, né? E que nós temos que estar ensinando desde cedo. Que o problema, todos nós sabemos que o segundo grau é muito difícil, ele é uma fase muito complicada, mas como tudo, como Deus fala, em tudo tem tempo. E as crianças têm que ser preparadas desde alfa, primeiro, segundo, terceiro. É algo tão intenso que nós negligenciamos. Realmente, eu concordo quando a Rebeca diz que a gente não conhece programa das escolas, a gente não conhece metodologia das escolas. E nós temos nos esforçado em colocar nossas filhas em escola cristã. E, de fato, as escolas cristãs adotam esse sistema de simulados, sábado, domingo, ou seja lá qual for o dia. Né? Existe realmente uma doutrinação do mundo contra nós. E mais ainda, eu me lembro que onde eu estudei, e era muito intenso, mas lá, por uma decisão daquele grupo social, né, a escola não tinha nenhuma atividade, nem no sábado e nem no domingo. E era uma escola extremamente exigente. Ela chegou a ser 3º lugar no país. Os pais reclamavam porque eram muito exigentes, porque crianças de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série eram muito exigidas. Mas no segundo grau não houve esse tipo de problema. Qualquer outra prova era um passeio, mas porque houve preparação, muita preparação. A gente tem que parar de tratar nossos filhos como bobos. Era só esse comentário que eu queria colocar para o Carlos e para quem mais estiver, até para minha filha aqui, ó, Amanda, e para Alice. Amém. Obrigada. Então, pessoal, já extrapolamos nosso tempo. No próximo domingo a gente continua o debate. Amém.